E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo Delmondes. Estou mais uma vez aqui com meu amigo Fernando Cauê, o Reginaldo, pra gente poder falar sobre assuntos relacionados a machezas e masculinidades no nosso podcast. Tadinho, tá difícil ser macho. E aí, Reginaldo, depois de um bolo de um convidado aí, como é que tá sendo ser macho essa semana? Ah, cara, é uma semana muito maluca, cara. Oh, meu Deus do céu, que semana pra ser macho. Bom, teve o bolo, né? E pior que se a gente não tivesse o bolo, a gente tinha marcado com esse convidado antes, a gente ia falar sobre o que a gente vai falar hoje com uma pessoa mó legal, mano. Mas tudo bem, tá tudo bem. Tá bem. Essa semana, cara, tá sendo difícil, cara. Eu vou falar pra você, ano passado pra mim foi um ano teta. Mamão com açúcar, tetinha, ó, suave. Esse ano já começou, a gente sabe, né? Que não dura muito tempo a calmaria. A gente sabe, se morando em São Paulo, moramos aí no modelo do capital, da meritocracia, do trabalho árduo, trânsito, da CLT. Então a gente sabe que tem que dar uma ralada no serrote pra vida caminhar. Então eu sabia que esse ano a coisa ia ser menos teta, né? Quando a coisa é muito fácil, difícil ser mais fácil escalonar na facilidade, né? A gente não é rico. Então esse ano agora entrou com tudo, né? Então teve briga com meu pai esses dias, né? Teve o bolo, não tive salário, né? Goteira, a minha casa agora virou a casa da Dona Florinda, né? E assim, como trabalhador, como diria, puxa, gente, eu quando eu era conservador, eu gostava do Alborguete, né? Eu acho ele engraçado hoje, mas não, as ideias dele são bem toscas. Mas ele falava, tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo. Né? E como a goteira começou na sexta-feira, né? Eu tenho que chamar a imobiliária, para a imobiliária chamar o rapaz. E na sexta-feira à noite, 8 da noite, a goteira começou dentro da minha casa, então eu passei, né, sábado com goteira, domingo com goteira, segunda com goteira, terça parou a goteira, porque também parou de chover, graças a Deus, mas a chuva parou na segunda e tinha goteira até na terça. Então eu tava a cara da Dona Florinda. Puxado, o Reginaldo veio aqui hoje, limpou lá, falou que não pô, reza pra não chover muito, porque vão pegar o material. Então vou ver lá pra não chover muito. E paralelo com isso, né? Puta que pariu. É o muro das. Vamos mudar. Agora a abertura do podcast vai ser Muro das Lamentações do tio Reginaldo. O Reginaldo não dá conta da vida adulta, ele vem aqui e vai lamentar. Se você se identifica, vem aqui, né? Vem comigo. A minha companheira maravilhosa, ela arrumou um trampo no extremo sul aqui, numa quebrada no extremo zona sul, e eu tô deixando ela nessa primeira semana, eu tô levando e buscando ela, né, tô dando uma força, até pegar o jeito pra entender. Eu também tô tranquilo agora, não tô trabalhando, tô meio cambal, então eu tenho tempo. E aí o escapamento do carro caiu no meio, né, do Capão Redondo. Não é a minha quebrada o Capão Redondo, eu não sou íntimo do Capão Redondo, né. O escapamento caiu, foi uma festa só, ainda bem que eu encostei o carro, tinha o Reginaldos, me ajudaram a desmontar ali o escapamento, eu consegui. E aí, também um outro dia eu estava aqui em casa e eu ouvi um estrondo. Estava em casa, um estrondo. Bam! O que aconteceu? Os cachorros malucos. Eu tinha saído com o carro 10 horas da manhã e eu esqueci o freio de mão. Eu nunca tive carro, né? Então, aparentemente, eu sou bem burro com um carro. Eu não fechei o freio de mão. Quando minha casa tem uma leve ladeira. E o carro ficou ali devagarzinho na ladeira, das 10 da manhã até as 7 da noite. Quando deu às 7 da noite, ele pegou o embalo e beijou o meu portão. E ele arrebentou o meu portão. Então agora meu portão tá com uma bunda pra lá, os portão não passa de um lado pro outro, tem goteira, então assim, o pobre não pode guardar R$100 que o cachorro já dá otite, entendeu? É isso que acontece. Agora é goteira na casa, é portão torto, é escapamento fudido. Pô, eu não tenho, tá vendo? Classe média sofre. Obrigado, se você é classe média e sofre também, obrigado pelo abraço. Caralho, Reginaldo. Mano do céu, Tudo isso quanta no mês, coisa. assim. Tudo isso no mês. No Um mesmo mês mês do Cambal. Um mês que não terminou ainda. Hoje é dia. Nesse momento estamos gravando, é dia 21. Puta, 3 só foi semanas. 2/3 do mês, tem 1/3 de mês ainda pra ir. Meu Deus, hein, Reginaldo? Eu já Olha, tô no vai se cartão de benzer, crédito. rapaz. Eu já tô no cartão de crédito, porque não tive salário, não tem dinheiro pra consertar o portão, então o portão só abre metadinha, não vai, é uma guerra, aí tem que abrir em 2, aí graças a Deus a goteira é o proprietário que tem que arrumar, mas assim,
E o bagulho tá louco, tá animado, tá animado. E hoje fiz uma DR com meu pai, falei, lavei a alma e o velho aceitou o golpe, hein? E aí a gente pensa, e no fundo, gente, a conversa, cara, aí é o melhor caminho. Eu chamei o velho pra um almoço, troquei uma ideia com ele e falei, e aí, mano, você vai ficar berrando, maltratando os outros, até quando? E foi uma conversa muito produtiva. Convido vocês a se abrirem e a chamarem as pessoas para conversar, em vez de mandar tomar no cu. Antes tenta conversar. Nossa, maravilhoso. A conciliação ainda é possível, então. Olha que coisa positiva, cara. Teve um monte de uma chuva de cocô, e aí no meio existe alguma coisa boa, cara. Alguma coisa positiva e linda. Meus parabéns. Cara, Olha, eu não sei se é positivo, é lindo, mas que eu tô com menos dor de estômago e mais leve, a coisa tá aí. é isso. Se tem menos dor de estômago e tá mais leve, é positivo e lindo, cara. A única coisa que foi relevante que aconteceu da última semana que a gente se falou pra cá, né? Eu falei pra você por WhatsApp e vou falar pro planeta. Vai Eu mesmo? tive uma. Vai botar na internet mesmo? Vou botar na internet que eu tive uma viagem colorida de cogumelos mágicos. E foi uma coisa linda e colorida, com ilusões visuais, com emoções à flor da pele, vi aura. Foi um negócio assim, cara, música, tá ligado? Nossa, As coisas faltou. derretiam. As coisas derretiam. Não, aqui, cara, né? Eu tenho várias plantas aqui, que tipo a sua casa aí, né? E aí, cara, eu ficava olhando pro alecrim, assim, ó, e parecia que ele ficava se mexendo, assim, ó, fazendo um tchauzinho pra mim, tá ligado? Aí as plantas ficavam, eu tava fluido, cara. A minha vida estava fluida, velho. Então, assim, não tô fazendo apologia às drogas, mas, ó, a minha experiência foi deliciosa e gostosa. Então, e Você vai sem levar pro ressaca de carnaval. manhã. Que foi? Você vai levar pro carnaval pra gente, né? Opa, e sem ressaca de manhã, Reginaldo. Olha que coisa deliciosa. Sem ressaca. Então tá, Cara, vai. você chegou a ver uns clipes, você não foi pro eletrônico, você ficou só na Não, planta. a gente ficou só nas musiquinhas, tá ligado? Tipo, enfim, musiquinha, É, coisa gostosa. porque assim, ó, se você pegar até um Beatles nessa vibe, fica muito. Eu comecei a gostar de Beatles só depois que eu vi nessa vibe. Quando você pega o Yellow Submarine nessa vibe, aí você entende qualquer coisa do submarino, entendeu? O MGMT também, viu, mano? Qualquer clipe que você colocar do MGMT, vai que é muito legal. Outra coisa que eu queria falar aqui antes da gente entrar no tema é que a gente teve uma conversa muito legal com o nosso grupo secreto É verdade. sobre o último episódio, né? O último episódio a gente falou de separar o artista da obra, e aí a gente teve gente lá falando que separa completamente o artista da obra, que não se incomoda com essas coisas. Teve gente que concordou com a gente falando que fica hipócrita também e vai lá e consome, mas se sente culpado. Enfim, foi legal, então da hora, gente. Galera do grupo secreto é isso, é nóis. E tudo de maneira bem de boa, né? Pessoal não Sim. tem que concordar com tudo, não. Ninguém tem que concordar com nada, mas todo mundo tem que trocar ideia de boa. É isso, é isso, é isso. O respeito é o mínimo. Então, Reginaldo, vamos lá, vamos para a grande polêmica dessa semana. Então, essa semana a gente tá tendo um cancelamento, né, de um rapaz de 22 anos. O nome dele é Pedro. Ele é Pedro de alguma coisa, eu não tenho certeza do que. E ele estava participando do Big Brother. Então, eu vou falar algumas coisas aqui sobre Pedro, né? Pedro era um vendedor de flores e trufas, né? Um rapaz de 22 anos com sonhos. E aí ele largou tudo, né? Pra ir lá pro Big Brother. Deixou a mulher grávida pra ir lá pro Big Brother, tá ligado? E aí ele foi pra lá no Big Brother. E aí, enfim, né? Aconteceram algumas coisas até que chegou esse momento em que ele apertou o botão para sair. Logo depois de ter tentado assediar uma participante no programa. Então, primeiro, eu quero te falar alguns comportamentos dele ao longo do trajeto. Eu já que vou te fazer uma culminaram nisso. pergunta, só até pra ser justo. Aham. Falou tentar assediar. Ele tentou assediar ou ele assediou? O que ele Já fez vamos- foi. Hum. Ele assediou, né? Mas o que ele fez foi o seguinte: ele tentou levar a moça pra uma parte ali que tem. É tipo um armáriozinho que tem os suprimentos ali, tá ligado? Que aí a moça tava precisando de alguma coisa pro cabelo dela, lá, um babyliss, alguma coisa assim. E aí ele achava que naquele canto não tinha uma câmera. E aí o que ele fez? Né? Ele entrou
entrou com a moça, ele falou, moça, ali tem um negócio que você quer, o Babyliss. Vamos lá que eu te mostro. Aí a moça, tá bom, né? Pô, tem Babyliss, não sabia. Aí entrou com ele lá na dispensazinha e ele fechou a porta atrás. E aí, Nikiki, ele fechou a porta, a moça virou pra ele meio que tipo, o que tá acontecendo? Aí ele foi lá e pegou no pescoço dela, e aí empurrou assim, ó, e foi tentar beijar ela, tá ligado? Pegando ela pelo pescoço depois de ter fechado a porta. Depois de ter fechado a porta, ela, o que você tá fazendo? Ele deu uma de sons, tá ligado? Ai, não! Sei que lá! Ai, meu Deus! Não. Ele não tentou, ele assediou. Ele assediou. Isso não é uma tentativa, isso é um assédio, né? Qual que é do desespero lá? O bagulho que era o Serginho Malandro, tipo a casa dos desesperados. Isso eu vi. Cara, eu gosto pra caralho eu vou falar que eu gosto muito de realities. Eu gosto de desligar o cérebro e eu acho divertidíssimo, cara. Assim, o ano passado o Big Brother foi uma merda, mas nesse ano, em uma semana, já aconteceu mais do que do ano passado. Então, pra você ter uma ideia, esse menino... volta pro Big Brother. E aí, esse menino, olha o que ele fez. Ele chegou na casa e aí todo mundo sabia, né? Que ele tinha uma esposa e que a esposa tava grávida quando ele saiu de lá e tal. E aí ele chegou e aí em algum momento ele tava ali com os participantes e ele falou, então sabe o que é? Eu traí a minha esposa. Aí as pessoas, nossa, cara, caralho, que foda. Eu vi esse monte de corte, ele falando pra várias pessoas, não é, Léo? E fingindo que era a primeira vez, tipo, não era uma vibe assim? Isso. Não, tipo, ele chegou num grau, cara. Não falo pra todo mundo, mas tipo, várias vezes falando. Tipo, guarda o segredo aqui, só eu e você. Maluco, tem mais de 70 câmeras na casa, meu brother. Você vai falar que você quer guardar segredo de quem, mano? Mas beleza. Então, essa foi a primeira coisa. Ele ficava falando. Não, ficou tão feio que um maluco lá teve que falar, meu mano, tá ficando feio, brother. Para de ficar falando que você traz a sua mina, velho. Não é legal, velho. E aí ele... Teve um amigo aí. Nossa, foi mal. De um amigo. Sim. Aí, mano, teve um segundo comportamento dele que foi esquisito, tá ligado? Que acho que ele tava se sentindo pressionado. Eu não sei exatamente como que aconteceu, porque eu não assisti, mas a galera meio que falou alguma coisa pra ele. Ele foi pro quarto e começou a simular que tava tendo um ataque de pânico, tá ligado? E aí respira rápido e tal, não sei o quê. E aí a galera, não sei, meio que não deu muita moral pra ele. Ele, então foda-se, né? Então parei. Não tive ataque de pânico porra nenhuma, tá ligado? As pessoas depois falaram, mano, que merda que você tá fazendo, cara. Tem gente que tem isso de verdade na vida, que enfrenta isso como um problema e você dá uma dessa. Você tá pensando o que é da sua cabeça, mano? Ele, nossa, caralho, foi mal, né? Me desculpe. Mas então... ele tava querendo o que, assim, virar famosão? Será que ele queria dar uma viralizada? Você tem uma ideia de tatinho? Então, eu acho que é isso, assim. Eu vou falar cada um dos pontos e aí a gente vai discutindo essa performance desse cara, tá ligado? Porque assim, Léo, só pra pontuar, eu sei o quê? Eu sei que ele foi o abusador que pediu pra sair. Isso que eu sei. O cara abusou da mina e pediu pra sair. E que tinha um cara no Big Brother falando pra todo mundo que traía a esposa, que era segredo. Era isso que eu sei, porque eu vejo no YouTube, no Instagram, mas eu não vi o que aconteceu mesmo. Isso. Teve esse outro, teve o ataque de pânico. Aí tem uma mina que ela é meio que do candomblé, tá ligado? E aí, em um determinado momento, ele... Sabe o que aconteceu? Se ele engasgou, alguma coisa assim. E ele ficou falando pra ela, assim, não sei o que você fez aí, tá ligado? Não sei o que você fez aí, né? E aí ela falou, o que você tá querendo dizer? O que você tá insinuando? Que eu fiz alguma coisa? Ela, não, porque eu levo religião muito a sério. Então não sei se você fez alguma coisa aí, tá ligado? E aí querendo indicar que ela fez um trabalho, uma macumba ali pra ele, tá ligado? Tanto que a mina... Vem cá. Aqui, desculpa, hein? Dentro do meu preconceito, pode me crucificar, hein? Leva a religião muito a sério. Trai a esposa. Eu acho que tem uma lei aí de... Deus, pátria e família aí, meu. Não sei. Tô jogando aqui. Eu acho que tem um forte candidato do PL aí no futuro próximo. Ele não se juntou já o pessoal lá indo pra Brasília andando, não? Né? Fazer caminhada lá com os meninos na estrada, né? Já deve estar a caminho lá. Aí, de calça jeans. Só ele acreditou que ele de calça jeans vai andar até Brasília. De calça jeans. Aí teve um outro negócio que ele fez que foi, ele deixou cair lá uma parada. Então, tipo, sabe quando você vai viajar com seus
amigos, que tem ali as malas, tá ligado? E aí, assim, tinha a mala de um maluco e ele deixou cair, tipo, própolis, mel, na mala de um maluco, tá ligado? Que caiu na jaqueta do cara. E esse cara, ele é namorado daquela Marina Sena, tá ligado? A Marina Sena, que é cantora, toda sexy, tá ligado? Sei esse nome, eu sei que é um nome famoso, Marina, assim. Isso. E aí caiu o negócio na jaqueta do cara e não falou nada, tá ligado? Falou nada. Aí o menino foi lá, viu que a jaqueta dele tava toda cagada, falou, filho da puta. Aí foi lá tirar satisfação, tá ligado? Ô, caralho, mano, você derrubou o bagulho aqui na minha jaqueta, não me falou nada, mano. Ele, não falei. Ele, porra, você não ia falar nada, mano, seu arrombado. Tá tomando seu cu também. Aí saiu fora, tá ligado? Então, ó. Meteu o louco. Meteu o louco. Aí, beleza. Aí teve mais uma, que aí, teve esse negócio do assédio. Teve um bagulho também que foi o seguinte. Lá, teve uma prova que ele foi fazer em dupla, tá ligado? E a galera lá ganha vantagem, perde vantagem por fazer essas provas, né? E aí ele entrou na prova em dupla com o maluco, começou a prova, ele meio que não queria fazer, apertou o botão, tá ligado? E encerrou, desistiu da prova. E o maluco que tava junto com ele ficou putaço. Caralho, mano, você é louco, velho, você desistiu do bagulho, nem me consultou, não fez nada. Ficou dando de sonso, tá ligado? Parece que a empatia não é o forte desse rapaz aí não, hein? Parece que empatia não é o forte, mano. E aí, por fim, ele vai lá e mete o assédio. Tem outra coisa. Quando ele tava lá pra sair, ele tomou um exposed bonito aqui do lado de fora, que a ex-namorada dele falou pra ele que ele começou a namorar com ela, ele era maior de idade e ela tinha 13 anos de idade. Então, além de tudo... Em uma semana de Big Brother, com uma pessoa teve tudo isso. Você não tá contando várias histórias, assim. Não, é o... Não da semana. Não é aquele episódio do Rick e Morty que eles ficam relembrando as coisas de várias. Não, é uma pessoa em semana. É tudo o mesmo cara, mano. É tudo o mesmo cara, velho. E aí é isso, né, mano? Aí tá sendo cancelado, né? Por todos esses motivos e por ter desistido ainda, né? Que a galera fala, tanta gente queria estar lá, e aí você vai lá e faz essa merda, tá ligado? Desistiu? Existe ali alguma... Eu tô perguntando porque depois do julgamento vai colar assunto, né, meu Brasil? Mas por enquanto ainda tô tentando aqui colher informação. O que ele alegou, o porquê que ele desistiu? E o que ele falou? Qual que foi a corda que ele amarrou no pescoço dele? Não, eu não fui atrás da justificativa dele, cara. Eu acompanhei, né, as polêmicas ao longo da semana, mas não vi qual foi a justificativa dele pra ter apertado o botão, tá ligado? De verdade, assim, foi porque ele se sentiu pressionado depois de ter feito merda, mano. Ele não aguentou. Ele viu que fez a bosta e a mina claramente ficou muito irritada e papos de... Não, e aí assim... Aí uma pergunta minha. A produção do programa não intervém? Tipo, de alguém fechar a porta e tentar beijar outra pessoa à força? Não existe uma proteção contra isso dentro do programa? Não, eu tô perguntando real. Sim. Eu entendi que na hora não, mas... Léo, que cortou, volta. Então, eu entendi que na hora não, mas depois a produção lá, né, quem comanda ali o programa é o Tadeu Schmidt, né? Ele meio que falou pra mim... Isso. Ele falou assim, né? Eles juntaram todo mundo lá na sala e ele falou, né? Olha, pessoal, a gente teve essa situação e aí moça que sofreu o assédio. Se você quiser falar sobre isso, fica à vontade. Se você quiser se posicionar sobre isso, fica à vontade. Se você não quiser falar sobre isso, também fica à vontade. A gente tá aqui pra te apoiar, né? Pra seguir aí conforme você achar melhor, tá ligado? Então, meio que é isso, assim, né? Mas é aquilo, assim, né? Ó, tem aquele comunicado, assim, né? O Big Brother lamenta esse tipo de ocorrência, nós nunca vamos apoiar o assédio. Agora, a pontuação da semana, sabe assim, tipo... Não, é uma nota que é o filme da Disney. Não, é melhor ter a nota do que não ter. A gente sabe que o sistema é diferente, né? Tá, Puta que pariu. Então, primeiro... Vai. Primeiro, vamos lá. Quero começar pelo que você comentou comigo antes da gente entrar no ar. Que você falou da Mili, né? Da Mili Lancôme. Foi você que me falou da Mili Lancôme? Não hoje, eu falei da última vez que a gente conversou. Então, deixa eu te falar. Então, também teve um post da Mili Lancôme que ela falou o seguinte. O que o Pedro fez é o comum. O Pedro não fez absolutamente nada que não esteja na vida cotidiana de qualquer
mulher. Isso que o Pedro fez é o banal. E a gente precisa falar sobre isso. O Pedro não é um monstro. O Pedro é o comum. Sabe por quê? Porque meninos são treinados para ser Pedro. E acontece alguma coisa dar errado no meio do caminho e alguns deixam de ser. Mas a gente constitui meninos para serem Pedro. Porque a gente treina meninos quando eles estão sendo socializados para entender que o capital simbólico dele virá dele ficar com muitas mulheres. E a gente treina meninas para entenderem que o capital simbólico delas virá delas se guardarem, não ficarem com ninguém até o casamento. Vai dar ruim. Tem dado ruim. Então o Pedro é fruto de uma sociedade monstruosa e adoentada. Mas ele é um produto absolutamente comum. Nós produzimos todos os dias, freneticamente, Pedros. Então a gente não pode olhar para a situação de importunação sexual como o Brasil inteiro viu. Oh, meu Deus, que horror, como assim? Meu Deus, esse cara não tem jeito na vida. Não é doença. O Pedro não é doente. O Pedro é produto de uma sociedade que assim o criou. A sociedade que produz Pedros precisa se responsabilizar pelo que faz. É aí que a gente tem que olhar. Quando a gente, no ato do nascimento, diz é menino ou é menina, a gente está traçando destinos ali. Se é menino, vai ser viril, vai jogar bola, vai brincar de carrinho, vai ter o direito de exercer a violência. Aliás, tem o dever de exercer a violência, para renovar a carteirinha de homem dele. Se é menina, vai se resguardar, vai ajudar a mãe na cozinha, vai cuidar da casa, vai cuidar de todo mundo, vai gerenciar emocionalmente todos os homens, meninos, tudo. É pesado para todo mundo. A violência é dada a meninos e homens. E eles vão exercer. Então, o que me assusta é que a gente ainda parece não ter entendido que quando acontece um ato como esse que a gente viu, que agora tem muita gente horrorizada, o Pedro cometer, os caras estão falando de uma coisa e as mulheres de outra. O que é ensinado a respeito de sexo e de relacionamentos é uma coisa para um e a outra coisa para outro. A gente está falando de alhos e bugalhos. O que para eles é uma farra, pra gente é a morte. O que para eles é uma brincadeira, pra gente é a interrupção de uma vida, às vezes. Então, a gente precisa olhar para a sociedade que produz Pedros. Porque os meninos são socializados para serem assim. Alguns se recusam, outros só exercem às vezes, outros já exerceram e estão mudando. Mas essa sociedade está feita para produzir. Quem não é Pedro, deu errado. E a gente precisa olhar para isso. Não adianta se chocar. O chocante é o homem que não é. É o homem que está lutando para não ser, contra tudo o que foi ensinado. Tomou o gol, baixa a cabeça, né, Reginaldo? Não, faz sentido, né? Até pouco tempo atrás a gente puxava a mulher na balada, né, cara? Tudo bem que é pouco tempo, 15 anos, mas é pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo. Sim. Pra mim, que tenho só 38, é muito. É metade da minha vida. Mas, e aí a gente pensa que a gente se sente muito ofendido quando as mulheres falam que todo homem é um estuprador em potencial, é um abusador em potencial. Todo homem se ofende com isso, né? Não, jamais. Mas e aí? Quanto de porcento não é verdade nessa frase? Quanta ocasião faz o ladrão? Né? Quanto que a cultura do estupro aí na nossa sociedade é a normalização disso? E pensando aqui no sentido de... Eu tô pensando na minha adolescência alguma vez... Pra contar um caso aqui pra vocês verem. Eu fechei uma porta, tá ligado? Com a mina, tá ligado? Porque puxar e tentar beijar, nossa, sem dúvida, várias vezes, né? No mergulho, não é bonito, é zoado. E mais escroto ainda pensar que nessa época era normalizado, né? E é muito louco porque, tipo, quando a gente ia pra uma micareta, a ideia da micareta era muito beijar na boca todo mundo dentro do que eu acreditava naquilo. E na micareta não tinha muito isso, né? A micareta, as pessoas se olhavam e se beijavam, né? Muitas bocas por dia, né? Por festa. Mas a gente levava isso uma época pra balada, pra bar, né? Eu acho que eu nunca cheguei a fechar alguém, né? Eu acho que eu nunca cheguei a dar uma porta, eu acho que eu nunca cheguei numa quina e botei alguém. Sim, fazer assim, né? Que os caras faziam, né? Mas... Ou faz, né? Não fazer, faz. Mas, sem dúvida, eu já puxei, já peguei no momento inoportuno, né? No momento que não era condizente. E, lógico, você tem uma câmera no programa mais famoso do Brasil, que tem 26 anos, imagino que não é no bairro, na casa, na escola.
né? E adulto, né? Eu lembro disso muito mais quando eu era mais adolescente, 18, 19, não é mais adolescente, mas aí pensando já numa distância, né? Eu era outra pessoa, 20 anos, mas ainda era meu CPF, né? A conta tá aí. Mas o quanto a gente não normalizou, o quanto. Porque, cara, hoje não faz sentido, né, cara? Não faz sentido. E como não atualizou esse software? Eu não acho que a gente é alecrim, tá ligado? Eu não acho, mano. Eu acho que a gente é dois idiotas aí que tá trocando, aprendendo. Tamo aí, tamo tentando. E que tocou a gente não tocou ele, tá ligado? Que é privilégio demais? É contato com experiência diferente? A gente teve mulher que teve paciência pra ser ONG de marmanjo e cuidar da gente e ensinar? É curiosidade? É recorte? Tá ligado? Porque ele é um Reginaldo igual a nós, mano. Ele é igual a nós, tá ligado? O que mudou? O que muda dele? Quantos ele tem? Ele é da mesma geração que a gente? E tentando trazer aqui, tá ligado, Léo? Ele tem 22, tá ligado? Nossa senhora, ele é novão! Novão. Puta que Não pariu, eu achei que era tiozão que nem nós, mano. Não, ele tem 22, né? Não que isso justifique, mano. Mas eu acho que... Porque também tem outra coisa, assim, né? Tem vários caras da nossa idade que estão falando, inclusive, assim, depois que ele saiu... Tem um vídeo muito bom, cara, de uma mina que eu já até falei aqui, assim, é Paula T. Ponte, né? Que ela se coloca no lugar da mina que foi abusada, tá ligado? E ela fala assim... Tem certeza que tu vai querer fazer essa denúncia? Sim. Acho que tu deveria pensar um pouquinho mais, né? Porque assim, tu pode destruir o futuro desse menino. Ele tem 33 anos. Mas é que assim, ele sempre teve um coração muito puro, sabe? Um jeitinho de moleque. Talvez não era muito bem a intenção dele, mas ele cometeu um crime contra mim. Mas assim, tu tem certeza que foi bem isso que aconteceu? Tu não bebeu um pouquinho demais, talvez? De repente, tu deu a entender alguma coisa. Eu não bebi. Não tá de TPM, porque assim, os hormônios deixam as mulheres um pouco doidinhas, né? Um pouco confusas. Talvez tu não tenha feito alguma coisa que tenha provocado essa situação. Eu não provoquei situação nenhuma. Ele me assediou. Assim, eu sou 100% contra essas coisas, mas tu entende que é difícil acreditar 100%, porque a única prova que a gente tem é a tua palavra. Mas tá gravado. Bom, infelizmente não vai ter jeito, né? Mas tadinho desse menino. Ele me assediou. Mas ele tinha tanta coisa pra conquistar, né? Então a pena, ele jogou tudo fora por nada, por um impulso. Mas ele me assediou. Fez coisa de maluco, bem que eu vi que ele tava meio desequilibrado ultimamente. Ele me assediou. Ele devia estar bem mal da ansiedade, sabe? De repente até esquizofrênico pra ter chegado a esse ponto. Eu sou vítima, ele cometeu um crime contra mim. Por que tu não cala a boca, hein, sua piranha? Tu não tem empatia pelos outros, não? Aí a cultura do estupro que eu falo. isso, porra, mano. Tem um gif, tem uma tira que é 2 quadrados. É um cara indo pra uma cadeia falando: essa é a pior coisa de um homem ser acusado. E a mulher só responde: imagina pra uma mulher passar o que é a pior coisa. Tipo, entendeu? É isso, tá ligado? Cara, é uma pessoa nova, né, mano? Em 2026. E falam, né, que a nova... Que assim, tipo, tem um pessoal muito legal e aí tem uma galera muito esquisita, muito reaça, muito querendo voltar aos velhos tempos. Tipo, mais reaça do que meu pai, tá ligado? Tipo, vindo nova. Eu acho que tem uma coisa, Reginaldo, assim, que pra gente já é muito difícil de tentar quebrar. E a gente tá tentando ao longo de muito tempo, mas que é um padrão, né, da maioria dos homens, que é essa coisa de querer performar. A gente já falou da coisa de querer performar sempre, né? Então, assim, eu fico tentando pensar nos comportamentos desse cara. Então, primeiro, o que te faz querer ficar falando pra todo mundo que você traiu a sua mulher como se isso fosse um troféu, tá ligado? Porque, na real, ele não lamenta. É uma vergonha, né, cara? Sim, mano, mas não era uma coisa que ele tava lamentando, tá ligado? Era uma coisa assim, beleza, ele tava fingindo que tava lamentando, mas tava falando isso pra todo mundo. Então, Léo, assim, vamos lá, de novo, não somos alecrim. Esse ser humano, ele tá num estágio tão basal desse discurso, que ele realmente ainda tá acreditando que aquela história que o homem que fala comedor, ele é o fodão. Eu acho que sim. Ele realmente tá nesse basal. Tipo, Não, a gente tem que trazer pra um papo muito, muito antes ainda pra falar com ele. Não me achando, pelo amor de Deus, eu sou um jumento, entendeu? Mas assim, como trocar uma ideia com esse cara? Como fazer ele entender? Como ele não replicar? Como
não ter mais esse cara. Porque assim, ele já Sim. tá perdido, ele já fez, ele tem que pagar a penitência dele. Agora, como não fazemos uma fábrica mais desses Reginaldinho? Sim, sim. Mas o que eu acho, cara, que é o seguinte, assim, porque, beleza, foi exposto, né, o que ele fez e o que aconteceu com ele, tá ligado? Mas eu acho que esses comportamentos que a gente falou agora são importantes para que os outros Reginaldinhos que fazem essas coisas sejam identificados antes de fazerem mais estrago. Mas Porque o problema, só desculpa, Léo, te interromper, ele dobrou os seguidores do Instagram, ele dobrou o número de 1.000. Então, sim, totalmente. E era previsível. Porque a gente sabe, cara, que tem uma galera que incentiva a escrotidão, tá ligado? Que sente acolhimento nessa escrotidão. Então fala, sou representado por esse escroto. Mas aí reforço o que eu tô falando, tá ligado? Porque se tem todos esses comportamentos que indicam que esse cara é um potencial merda, tá ligado? Porque o que acontece? Quando a gente começa a ver que o cara é super cabaço, a gente acha que a gente até atribui um grau de inocência à cabacice. Ah, esse cara é um otário, esse cara é um cabaço, esse cara é um doidinho, tá ligado? Ele é um babaquinha. Só que a gente exclui... Um bêbado. A gente exclui o potencial ofensivo, agressor desse cara real, tá ligado? Que é a passão de pano. Só que aí, só desculpa te interromper de novo, que, puta, Léo, olha, obrigado, você tem muita paciência, gente, por ouvir, eu interrompo o cara, eu não deixo o cara concluir um pensamento. Olha, deve ser difícil, mas vamos lá. A questão é, a Miri Lacombe falou que esse é o padrão normal. Se esse é o padrão normal e a régua é essa, e a gente vive numa sociedade onde o normal é isso, não dá nem pra sentir que isso é errado dentro do homem que o faz. E aí, brother, é isso, é basal, é muito basal, é falar desde o começo, é tipo ensinar a escrever e ler. Se esse é o padrão, se esse nada novo no front, se é isso que quando eu entro num metrô, uma mulher me vê e espera isso de mim, puta que pariu. Volta a família dinossauro mais uma vez. Reginaldo, tem uma outra coisa que eu acho que é legal, até uma outra coisa que eu vi que esse moleque tava fazendo também, tá ligado? Que era o seguinte, assim, tinha as mina gata no BBB, as mina bonita, tá ligado? E aí ele falava assim, nossa, não, que eu tenho que me segurar, eu tenho que segurar os meus instintos, porque essas mulheres, elas me lembram muito a minha esposa, então eu preciso segurar os meus instintos, tá ligado? E aí, assim, a mina que ele falava, inclusive, que lembrava a esposa dele, foi a mina que ele tentou, que ele assediou, tá ligado? Então, que ele tentou beijar ali no armário lá, sei lá. Então, tipo, o cara já vai preparando o terreno pra fazer a merda. Já vai normalizando mesmo, né? Já vai mostrando, eu avisei. Lembra aquilo que eu falei lá atrás em um episódio, que eu era muito sincero, e aí essa sinceridade me dava o aval de ser escroto? Eu falei, você tá aqui porque você sabe. É mais ou menos essa tática. Ele vai mostrando e falando, não, eu vou. Tipo, eu falei, ué, você mesmo assim se trancou comigo lá, sabendo que eu tô com o pau na testa? Tipo, é uma maneira de filha da putice mesmo, de controle, de manipulação. Então, mas eu acho que é isso, assim, o que eu acho é que todos esses comportamentos são pra intencionalmente colocar ele em um lugar de tadinho, tá ligado? Então, ai, tadinho, ele não controla os instintos. Ai, tadinho, ele é só um menino. Ai, tadinho, ele é só um babaca. Ai, tadinho, ele é muito burro. E aí, ele vai e tem o aval pra poder fazer. Então, é uma espécie de manipulação também, tá ligado? Então, é isso, assim, quando os sinais aparecem, o problema é a gente categorizar essa pessoa em um lugar de burro, de idiota, de incapaz. Mas a real é o oposto. O problema é que se a mulherada tá falando que 90% dos homens têm esses sinais, Léo, não tem como nem saber passar essa peneira. Tu entende que é uma coisa que a gente não passa, né? Nesse sentido de, tipo, 90? Porra, mano, sei lá, vou falar pra vocês, vai, gente. 70% das mulheres que eu fiquei são legais, entendeu? Léo, como é que é seu número? Por aí também. É por aí também. 80. Eu sei que não é metade, não é mais da metade, não é todo mundo. Porque nem todo mundo dá match. Mas, e aí, se você pergunta, talvez, isso pra mulherada, isso vai baixar o quê? Pra 10%? Porra, mano. E aí, são duas coisas, né?
no nosso ego, é fantástico essa manutenção pra gente, né? Nesse sentido, pra gente que procura ser homens melhores, então faz uma massagem no ego, poxa, eu faço parte aí de um grupo de homem legal. O que me faz a manutenção de privilégio e me deixa num lugar de reizinho e camarote, porque esses caras é tudo chucro, e por outro lado, mano, ninguém sabe nem filtrar essa chucrice, se é o normal é ser chucro. Mano, é isso. Eu fico tentando, Reginaldo, entender a cabeça, tá ligado? Porque assim, eu acho que em algum momento eu me identifiquei com, se não esse comportamento desse cara, com parte do que ele pensa, tá ligado? Porque eu volto para aquilo que eu tava falando ali atrás, assim, né, Reginaldo? Porque assim, a gente tá se colocando em um lugar do ponto de vista da mulher, olhar pra esse cara, né? Então, assim, beleza, um chucro, um babaca, um idiota, e a expectativa é que ele seja um chucro, um babaca e um idiota mesmo e um abusador, tá ligado? Mas o que eu quero dizer é, a nossa expectativa aqui é chegar em caras que provavelmente, chegar assim, com as nossas ideias, né? Eu não quero chegar em ninguém, mas assim, que as nossas ideias cheguem em caras que provavelmente, quando eles ouvirem o que esse cara fez, eles não vão se identificar com isso. Eles não vão falar assim, nossa, eu não me fecharia com uma mulher em um armário pra poder cometer um assédio, né? Eu não ficaria falando pra todo mundo que eu traía a minha esposa. Eu não faria isso, eu não faria aquilo. Então esse Pedro é um super babaca, tá ligado? Mas isso, Léo, que eu tento sempre contar a história de quando eu fui o babaca. Porque é muito fácil fazer o nós contra eles. O babaca somos nós todos os dias. Isso. Mas o que eu quero dizer é, então, pegando esses exemplos desse cara, mano, o que leva um cara a sair falando pra todo mundo, eu traí a minha esposa? Então, é o que eu falei, será que ele tá tão basal que ele ainda acha que isso é uma propaganda tipo anos 60 e 70? Olha, uma aliança do dedo é chamariz de mulher? Tipo, ele tá nesse nível de cabeça sobre essa situação que ele acha que ele falar para o Brasil inteiro que ele trai a mulher dele é algo positivo, porque você mesmo disse, ele estava se vangloriando, passando ali um fingimento de tadinho, mas ele estava se vangloriando. Ele realmente acredita, é orgânico, ele acredita naquilo. E aí, se 80% dos homens ainda estão nisso e acreditam nisso, qual que é o trabalho que a gente como homem, ou a gente como pai, eu não sou pai, mas tem, porque essas pessoas existem, eles estão aqui, eles são nossos pais, nossos tios, nossos amigos de trabalho, e a gente divide espaço com tudo isso junto, né? E a gente já fez coisas parecidas com isso, ou coisas iguais. Sabe qual é a sensação que eu tenho, cara? Olhando pros vídeos desse cara, é que talvez ele não tenha noção do tamanho do... E tem que ser muito idiota pra não ter noção. Mas talvez ele não tenha noção do tamanho do alcance que o que ele falou ia ter, tá ligado? E eu acho sim, mano, que ele tava tentando demonstrar pra mulherada ali em volta que ele era um grande pegador, tá ligado? O machão alfa. Reginaldo, olha o absurdo também que esse moleque fez. Agora que você falou, eu lembrei. A Anitta foi lá na casa. E aí, duas coisas. Ele chegou na Anitta e falou, você tem marido? E a Anitta falou, não, eu tenho namorado. E aí depois ele chegou pros caras e falou assim, nossa, a minha vontade era de deixar ela louca de goró. Claramente, no sentido de se ela ficasse louca, eu ia ter uma chance com ela. Caralho, que autoestima. É bem o que a mulher fala da autoestima dos caras, né? Anitta? A Anitta, bro. A Anitta, Reginaldo. Caralho, tive com a Anitta, mano. É o mesmo cara, Reginaldo. Então, assim, por que eu lembrei disso? Porque você tava falando, né? Então, assim, ele tava querendo performar o galanteador, o pegador, não sei o quê, trai minha mulher e eu pego todo mundo. E ele teve a manha, cara, de insinuar que ele seria um cara que pegaria a Anitta, mano. Caralho, e pensa que agora ele vai voltar, não tem Anitta, não tem mulher, não tem casa, não tem amigo, vai virar um influenciador aí de extrema direita, provavelmente, mas assim,
assim, não tem, né, mano? Que fantasia, E aí, Não, que é foda. E correlaciona também com outra parada que ele fez agora. Porque se ele simulou um ataque de pânico. O cara que simula um ataque de pânico, ele tá. Eu acho que ele tá tentando colocar a saúde mental ali como um álibi pras merda também. Tudo que esse cara faz é manipulação, Reginaldo. Teve o negócio dele falar assim, as minas, não sei o quê, lembra a minha esposa. Teve o negócio dele fingir um ataque de pânico. Então tudo é pra ele se colocar num lugar de tadinho pra justificar, mano. Desculpa, já tem desculpa. O rapaz que eu tomei o cambal, eu chamei ele pra conversar e as pessoas ficam. É muito difícil a pessoa admitir que errou. Cacete, rapaz, que legal. Entrou saiu. Tem um pedaço de madeira da mesa no meu cotovelo, hein, rapaz. Que bom que saiu aqui, ó. Que delícia. Caralho, só Que gostoso. É ao vivo, bicho. Tá na defensiva e começou a falar um monte de coisa, dar um monte de desculpa e dar um monte de um cenário, explicou um textão e foi. Eu falei pra ele, não, tudo bem, mas se entrar nessa seara não tem nada a ver, essa seara aqui não faz sentido, isso aqui não tem nada a ver com o papo, isso aqui você conta pra quem você fica, e aí isso importa pra quem você fica e pra quem você se relaciona. Pra mim importa isso aqui, eu sou pragmático no trabalho, cara, eu sou um robozinho com o trabalho, pragmático, né? Então, assim, infelizmente, a gente entende que existem pessoas que também têm uma baixa bateria, uma baixa capacidade social ali, que dá desculpa, não sabe se falar. Tem gente manipuladora pra caralho, tem gente que só sabe dar desculpa, né? E tem gente que, mano, que assim, a fantasia, ela bate de frente com a realidade. Tipo, o que esse cara agora que ele saiu, você sabe que fim deu dele? O que aconteceu com ele? Quem vira-volta deu na vida dele? Ele foi botado pra fora de casa? Ele virou já a candidata a vereador pelo PL? Eu vi que ele ganhou um monte de seguidor. Eu não sei. Acho que é porque acabou de acontecer também, né, Reginaldo? Eu vou. No próximo episódio eu vou trazer esse update aí pra saber o que aconteceu com a vida dele, cara. Porque eu quero mais é que ele se foda. Eu quero que ele se foda muito. Tá ligado? Eu fico pensando, Reginaldo, assim, porque. E aí pode ser muito preconceito da minha cabeça, tá ligado? Mas é que começa a condizer, tá ligado? O cara que faria um abuso, o cara que finge uma condição psicológica que ele não tem, tá ligado? Que faz essas manipulações, é também o cara que naturalmente seria um intolerante religioso, que falaria a merda que ele falou sobre uma possível bruxaria, tá ligado? Olha, me parece entrar dentro de um profile ali, tá ligado? Que pra mim é coeso, pra mim é coerente, mano. Eu concordo, tanto que eu brinquei aqui com dos pátria e família, mas eu também, vou ser bem hipócrita aqui, eu acho. Mas a gente não pode cair. É foda, cara, porque se a gente começar a entrar que, este perfil tende a fazer isso, isso escalona, isso vira várias coisas, isso já foi utilizado. Óbvio que não é a mesma ideia, né? Óbvio que a gente tem sinais, né? Mas eu ainda prefiro trabalhar com a realidade do que ele falou sobre a religião. Puta, ele falou isso, porra, o quebra-cabeça vai encaixando. Mas ele ser um intolerante religioso, vou ser muito sincero, tá? Dentro do meu achismo, da minha experiência, não talvez o faz um abusador. Talvez possa fazer machista. Sim. E aí, se você pensar dentro da lógica, que se 90% dos homens são machistas dentro da lógica da cultura do estupro e do abuso, 90% dos homens são potenciais abusadores. Então as mulheres estão certas, então a menina lá como tá certa. Então assim, que caos que a gente vive. Então, ou não, ou é tipo, mano, é porque assim, mais uma vez, insisto, por que a gente com 30, com 28, com 25, com 22, começou a refletir sobre isso e ele com 22 ainda não? O que foi o despertar? O que foi o toque? O que foi a vivência? Qual foi a experiência que trouxe isso? Que a gente possa replicar para atingir outros homens, para não fazerem uma fábrica desses caras, para esses 90% virar 85%, virar 80%, de minimamente homens não chucros. Nem tô falando de minimamente viver numa sociedade em paz, de minimamente não criar mais megalomania, tá ligado? Mano, a gente sempre fala, mas a gente tem um homem branco, hétero, cisnormativo, cara, causando guerras no mundo por ego. Não só por ego, né? Por necessidade do Estado e por necessidades infantis dele.
que ele nunca, claramente essa pessoa nunca fez uma análise na vida, claramente ele nunca passou, deve ter tido 2 sessões de psicólogo, achou que é uma bosta, tipo o Rick, você tá aqui pra me fazer, e já era. Né? É claramente uma pessoa que não tem como separar, ele não tem superego, ele não separa a piroca dele do resto das vontades das coisas. Ô, Reginaldo, você me falou isso, cara, e eu fiquei pensando aqui, mano, porque quando eu te conheci, eu tinha 23, eu acho, você devia ter uns 19, é isso? 18, tinha acabado de sair, 18 pra 19, o primeiro ano 18, tinha final Isso. 18. Eu devia ter 22 para 23, então. E eu acho que a gente não devia ser tão diferente desse maluco à cabeça, tá ligado? Qual foi o momento que te fez começar a pensar diferente? Que você começou a falar assim, O meu foi o dia que eu me juntei com uma mulher. Que eu comecei a viver dia a dia com uma mulher. Quantos anos você tinha? 20. Eu 25. tive contato na faculdade já com as meninas feministas que já começaram a pá, né? Que a gente falou, pá, ó, isso é errado, ó, isso aí. Isso é os Mas cursos. era resistentão nessa época. Era resistentão nessa época. Foi quando eu me juntei com uma mulher e vi o que a mina passava no dia a dia. Entendeu? Tipo, oi? Cara, tem a sériezinha lá que eu tô fazendo, tá ligado? De vídeos pra falar um pouco assim de ideias que dão base pro que a gente tá conversando aqui. Maravilhoso. Gente, olha que pessoa maravilhosa. Produz vídeo foto, faz corte, faz short, vídeos teóricos. Puta, maravilha. E uma coisa que eu tô me baseando num livro que se chama A Ciência do Ódio, tá ligado? E uma coisa que o autor fala que é muito legal, assim, cara, que é o seguinte, o ódio, né, não necessariamente o ódio, mas os preconceitos, eles funcionam porque o nosso cérebro faz atalhos pra poupar energia, tá ligado? Então, assim, a gente vai começando a fazer categorizações de pessoas, né, colocar pessoas dentro de caixinhas pra a gente se antecipar, né? Então, assim, eu sei que esse tipo de pessoa é corintiano, então ele é maloqueiro sofredor, tá ligado? Eu sei que esse cara tem essa classe social e mora nesse lugar, então provavelmente ele frequenta esses lugares, conhece essas pessoas e gosta dessas músicas. A gente vai fazendo essas categorizações. E aí, cara... E aí, metade das vezes a gente toma no cu, porque a gente erra bastante. Sim. O que eu tô querendo dizer isso é um recurso natural do cérebro, e quando a gente faz essas categorizações, a gente se coloca numa categoria também. E aí, todo mundo que não tá dentro dessa categoria que a gente se coloca, fica prejudicado. A nossa relação de julgamento faz com que essa outra pessoa fique prejudicada. Como que a gente faz para poder diminuir esse preconceito, diminuir essa prejudicância? É quando a gente entra em contato com outra pessoa. Então, assim, eu lembro que eu comecei a deixar de ser homofóbico no momento em que eu comecei a ter amigos homossexuais, tá ligado? Eu lembro que eu comecei a deixar de ver mulher como um ser alienígena, né? Quando eu comecei a conversar com elas, né? Então deixou de ser aquela coisa idealizada, tá lá longe, categorizada, mulher não presta, mulher é isso. Quando eu comecei a ter amigas mulheres, não mulheres só que eu queria pegar, mas quando eu comecei a ter amigos, quando eu comecei a me relacionar com mulheres, tá ligado? Então, assim, esse cara, ou esse cara, ele não deve, cara, conversar com mulher. Mulher deve ser só uma ferramenta ali, né, na cabeça dele, né? Não, concordo com você. E aí, vamos lá. Deve ser pra 90% dos homens também, cara. Eu com 22 anos, eu também, a minha primeira e minha segunda namorada, eu não me interessava nada pela vida delas. Nada. Eu não me interessava pelo trabalho delas, eu não me interessava pela família delas, eu não me interessava pelos amigos delas. Eu não me interessava. Eu não eram mulheres muito legais, muito inteligentes, interessantes, pessoas bem-sucedidas de vida hoje, pessoas que eu agradeço muito que passaram na minha vida, e eu não me interessava pela vida dela. Eu não tinha o mínimo interesse, eu não tinha um pingo de empatia, eu não tinha. E aí, eu não posso passar pano que é a idade, eu não posso. Eu acho que talvez é a idade do homem branco, hétero, cis, normativo, numa cidade que nem aqui, de blá 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 blá. Mas eu acho que dava pra fazer a idade melhor, entendeu? Reginaldo, então será que essa questão que é levantada pela Miri Lacombe e que a gente tá trazendo aqui de falta de empatia, não é falta de vivência, cara? Que é o seguinte, assim, e aí pode ser, cara, falta de vivência até dos caras mais velhos, o cara pode ter 80 anos de vida e não ter tido uma vivência fora do papo com os caras, tá ligado? Vivência, o que é privilégio, Léo? Não, entendeu? sim.
o mantimento do privilégio e de uma sociedade que preza pelo homem branco heteronormativo, como ele pode falar tudo, fazer tudo, não é punido e ele que manda e todo mundo obedece, ela é um sistema, é um status quo, Não, entendeu? sim, mas o que eu tô querendo dizer é que entrando na cabeça desse cara, é que se ele é o suprassumo da existência, ele só vai enxergar como igual outro suprassumo da existência. Então, o único Ele papo... pode chegar na Anitta, a ponto dele achar que se a Anitta beber, a Anitta vai pegar. Isso. Então, o que eu tô querendo dizer é que esse cara, o único papo que ele vai considerar, que ele vai querer ouvir, assim como o Reginaldinho também fazia, é o papo dos caras. E por isso que a gente tá aqui, falando como dois caras. Sim, é o papo do locker room ali, tá ligado? É o papo do vestiário ali. Vamos falar de cerveja, vamos falar de futebol, vamos falar de não sei o quê. E todas as outras conversas que saem desse papo de vestiário, cara, nunca vão chegar a ser um interesse. Se não vão chegar a ser um interesse, não vai criar empatia. Se não vai criar empatia, esse cara vai continuar se vitimizando quando não for sobre ele. E mesmo quando a conversa é com outro cara. Porque assim, quando outro cara vier e falar um bagulho, minha mulher tá foda, ela não quer me dar, meu filho ela não quer cuidar do meu filho enquanto eu tô aqui bebendo com vocês. Ele vai se ver nesse outro cara que tá reclamando e vai falar, nossa, esse é um papo que me interessa, tá ligado? E ele não vai querer ouvir o lado da mulher, falando assim, porra, mano, meu marido quer encher a cara, enquanto o nosso filho tá todo cagado, e eu não posso tirar, não posso limpar tomar uma água, tá ligado? É isso, assim, porque o cara não vai empatizar, seja com mulher, seja com homossexual, seja com trans, seja com qualquer situação, até pessoas mais pobres do que ele. Ele não vai empatizar porque ele simplesmente não vai se interessar, né, mano? É isso aí. E aí? E como é que a gente pode fazer pra romper isso, cara? Como é que rompe essa brisa errada de quando a gente conversar com alguém mais novo, ou quando a gente estiver no nosso trabalho, quando a gente estiver na nossa sociedade, quando estiver num show, quando estiver tomando cerveja com minhas amigas, quando estiver com a minha esposa, minha companheira, né, que eu amo muito, não ser um fator e um ator que colabore com isso, e sim um ator de mudança, um agente de mudança. Se a gente, como homem hétero, tem esse privilégio de outros homens escutarem a gente, pô, eu fiz um vídeo, eu vou falar pra você, eu fiz um vídeo lá aqui, explicando um pouco da teoria de RI, pra falar um pouco da invasão lá da Venezuela. Mano, RI, pra quem não conhece, é Relações Internacionais, tá, pô? O nosso curso da Faculdade de Relações Internacionais, eu falei de uma teoria, deu quase 3 mil visualizações num vídeo pessoal, e eu recebi várias mensagens de pessoas, que legal, que da hora, que foda, puta, e assim, eu vejo totalmente despretensioso. Então, assim, que loucura, porque as pessoas me escutam só porque eu sou homem e branco, né? Isso é tão bizarro que já que que a gente tem consciência desse privilégio, como é que não ser mais um escroto, né? E como minimamente, porque eu acho que a gente ainda, do menos a gente que a gente tem empatia, a gente se mexe pela raiva, e ó, que aqui eu nem sou o cara mais positivo do mundo, mas eu acho que a gente também, eu ainda acredito que quando a gente se abre, se expõe sem máscara... Não bate na mesa. Desculpa. Desculpa, porque faz pum, pum, pum quando você bate. Foi empolgando, né? Quando a gente se expõe sem máscara e fala de fraquezas, a gente consegue criar empatia e dar pro outro. Todo mundo é humano, mano. Todo mundo é humano. Todo mundo tem vergonha dos bagulho que acontece. Todo mundo deita agora e lembra da bosta que fez na escola, no trabalho, que poderia ter respondido melhor, que poderia ter feito de outra maneira. Todo mundo tem angústia, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem BO. Entendeu? Então, mais uma vez, é como não trabalhar com a fábrica de mais merda e como diminuir de uma maneira pequena, sem um Estado, a gente não é governante, a nossa palavra não muda nada, né? Mas é como, pô, Léo, você falou, só desculpa, mas me entendendo, que o cara do Big Brother, ele não tem noção do tamanho da merda que falou e do tamanho do alcance. Porra, nosso Instagram, nosso YouTube vai dar 3.500 pessoas, gente. Tipo, nessa semana a gente cresceu pra caralho, da semana passada pra cá. Léo, tem 3.500 TVs, mano. Pessoas tomando cerveja com a gente, mano. Léo, a gente começou com 100, a gente começou eu e você, Léo, não, Leonardo. Mano. Subiu pra 100. Eu não tenho noção do que é. Eu nunca subi num palco e vi 3.500 pessoas na minha frente. Eu não sei o que é isso. Eu não tenho noção do que eu tô falando aqui, o alcance que tem, tá ligado? Sim, mano. Medina tá na Globo, né, velho? Exatamente, mano. Então, assim, eu não tô passando pano, mano. O que ele fez é escroto, o maluco tem que pagar pelo que ele fez.
é como a gente não fazer esse malucos igual ele fazerem e acharem que isso é normal. E acharem que... Porque a Miri Lacombe falou, 90% faz isso, 90% é muito alto. Mano, teve uma entrevista também do Fábio Porchat esses dias lá no Flow, tá ligado? Flow Podcast, mano. Que ele falou uma coisa que eu acho que faz sentido um pouco nesse sentido também, Reginaldo, que é assim, se eu sou o cara que é o suprassumo do privilégio, e se eu sei que os caras vão me ouvir, e se eu sei, né, qual é o tipo de conversa que esse cara ouve, talvez o que a gente deva é travestir a maneira que a gente fala, ou o tipo de coisa que a gente fala, com papos que tragam empatia, tá ligado? Pra ser ouvido lá. Você gosta de futebol? Vamos falar de futebol. Vamos lá. Então vamos dar um exemplo do futebol, né? É isso, mano. Sei lá, né, mano? Tentar trazer de uma maneira que não seja negativa pra poder falar de gente trans ou de futebol feminino, tá ligado? Tipo, porra, as minas tão fazendo mais que os caras no futebas, hein, mano? Sabe qual é muito louco? Porque assim, vamos aqui do nosso podcast, por exemplo. As nossas ouvintes femininas, elas adoram quando a gente traz homem pra conversar do ponto de vista masculino. Mas na minha cabeça, como esse é um podcast pra gente, como homem, conversar sobre masculinidade, além de ter o papo dos homens, a gente tem que ouvir o que a mulherada passa. Lógico. Tipo, puto que a mulherada... Porque foi o que me tocou. E é o que eu tento trazer aqui. É tipo, mano, traz uma mina e só põe ela pra falar o que ela passa, mano. Põe meia hora, assim, ela falando o que ela já passou na vida dela no busão, no metrô, no caminho pro trabalho. Isso me tocou quando eu vi. Não é possível que não toque outros homens. Não é possível. Da maneira... não é possível, cara. Todo mundo é humano, tá ligado? Todo mundo é humano. Todo mundo tem uma humanidade aí. Todo mundo é gente, tá ligado? A gente não é alecrim, mais uma vez. A gente não é alecrim, todo mundo é humano, mas ainda acho, cara, que os caras se interessam. Porque assim, a gente se conecta na dor, né? Então, é na dor que a gente se conecta, tá ligado? É quando a gente entende. Ainda no livro que eu tô lendo, os caras fizeram um experimento, tá ligado? Com os moleques de 11, 12, 13, 14 anos, assim. E aí eles levaram os moleques pra um acampamento. Chegou lá no acampamento, deram um uniforme pros moleques, falaram pros moleques montar as barracas, falaram pros moleques cozinhar os negócios, e aí os moleques se apelidaram de os águias, tá ligado? E aí os águias iam lá, faziam, cresciam, aconteciam, não sei o quê. Até que chegou um momento, cara, que no experimento eles introduziram um grupo de outros moleques, que eram, sei lá, os tigres. E aí, mano, estavam no mesmo lugar, só que os tigres tinham uma identidade diferente dos águias, e aí eles se conflitavam. E aí, assim, os cientistas, eles iam tirando os recursos. Então, assim, intencionalmente eles tiravam alguma coisa lá da despensa, não tinha como cozinhar. E aí, foi os águia que roubou, não, foi os tigres, filho da puta, não sei o que e tal. E aí foi crescendo aquelas tensões, tá ligado? E as identidades foram se consolidando cada vez mais diferentes. Até que chegou um momento que os cientistas quiseram mudar, tá ligado? Que assim, beleza, entenderam. A partir do momento que eu tenho essa identidade, eu posso recusar outra identidade, eu vou intensificar. Então é isso, né? É Corinthians versus Palmeiras mesmo, assim. E aí, mano, chegou um momento que eles forçaram os moleques a fazer um trabalho conjunto ali. Então colocaram um problema em comum lá, falta de água, tem que buscar água. E aí faltou gente, aí eles tiveram que se unir. E aí colocaram mais umas 2 ou 3 necessidades lá e eles acabaram começando a compartilhar identidade no momento do perrengue, tá ligado? Então, frente a um problema comum, a gente se une para poder fazer ali o negócio. Então, cara, eu acho que esse é um outro caminho que a gente pode pensar também, tá ligado? Qual que é o inimigo comum que une a gente, né? Por mais diferente que a gente seja, para que a gente passe a empatizar, porque quando a gente convive, a gente empatiza, tá ligado? Então certo. é isso. E aí... Como que a gente faz? Quando a gente é o problema, quando o homem é o problema, como que a gente faz para outros homens verem qual que é o problema e empatizar com a mulherada? Então, exatamente. Qual? Porque você entende que aquele pensamento de quando a gente tinha 13, 14 anos, não saiu de um monte de homem que, tipo, as mulheres são inimigas? Sabe aquele negócio de criança, quando você tem 4 anos, que você quer bater na amiguinha? Que, eu não gosto de homem e mulher. Bom, eu, na minha primeira depressão amorosa, eu li lá o Homem São de Marte e a Mulher São de Vênus, ele fala toda essa historinha, né? Né, de como a gente, homens e mulheres, se odeiam por natureza, né? Tipo... Ele fala isso no livro? Homens e mulheres se odeiam por natureza.
Léo, eu tenho um podcast com você. Eu saio pra beber com o São José, né? Sim. Você entende? É muito louco, né? A gente não consome mulher, a gente não tem ídolas, se existe ídolo, mulher, né? A gente já conversou sobre isso. Então, mano, homem gosta de homem come mulher, né? E aí você, uma vez que você tem consciência disso, cara, e aí, o que fazer com essa consciência? Porque uma vez aprendido, gente, não tem como dizer. O vício não tem como dizer. Tem coisa que a gente queria dizer, mas não tem como. E aí a merda uma vez visto, cara, não tem como, gera um incômodo. E aí, é o que você falou, cada um vai ter uma empatia na perda, vai ter uma empatia aí de algum jeito. Eu não sou assim, gente, vamos falar a verdade. Se eu tivesse uma grande doma, uma grande arma, um grande poder de um ursinho carinhoso, falou assim, ó, pá, e distribuir o amor, eu faria. Se eu tivesse o grande maior exército, eu faria. Mas eu não tenho, a única merda que eu tenho é meu gogó e minha mente. Então eu uso a arma que eu tenho, entendeu? Pra tentar fazer um pouco do meu lado, assim, tá ligado? Porque aí eu não sei, mais uma vez, se é egóico pra mim, se eu preciso de alguma maneira, se todo mundo passar pano pra si, ninguém é vilão da própria história, né? A questão é, como eu vejo esse maluco fazendo, tentando puxar uma mina dentro do Big Brother, quando eu vejo a Milly falando que é o normal, não tem nada de novo, o bug dá, caralho, eu já me vi nesse local de um cara que puxou uma mina, né? Numa balada, ok? Que na minha cabeça, naquela hora, era um lugar propício pra isso, né? Mas não muda o fato, puxar uma mina, né? Talvez o histórico do tempo ali ajuda a dar um contexto, mas foda-se, a ação é escrota igual, né? Eu entendo que hoje eu vejo que isso é errado. O que fez eu mudar que é errado? Conviver com mulher, beleza. E aí? Ele não conviveu com mulher? Ele tem 22 anos? Virgem ele não é, né? Assim. Então, o mínimo convivência ele tem. Faltou interesse? Todo mundo com 22 anos não tem interesse? Porra, mas se for todo mundo assim, a coisa não evolui, né? Todo mundo passou por 22. É tudo junto acontecendo que você tem que falar, cara, eu tenho que fazer o que eu posso. Eu tenho que fazer o que eu posso. Muito louco, né, Reginaldo? E ainda tem a questão do puta que pariu, que é... Olha que loucura, né, Reginaldo? Assim, o cara vai, manipula, cria o cenário, se coloca como vítima, né? Constrói esse perfil, faz a merda, foge, né? Porque depois é isso, assim, é não assumir a responsabilidade do que fez. Ou seja... Com a arma na mão, todo mundo é machão, cara. Aí é isso, assim, fujo, né? Bate o botão, né? Bate o botão e foge. Se foge e não assume a responsabilidade, se não assume a responsabilidade, reforça a falta de punição. Se não tem punição, vai fazer de novo, mano. Vai. A chance, se algo não o tocá-lo de alguma maneira, seja punitivamente, seja multa, seja uma história na família, seja a esposa, eu ainda acredito que numa CNTP o ser humano ele poderia aprender sem ter que viver. Eu não acho que você tem que passar fome pra ver, eu não acho. Eu acho que a humanidade aí tem muito material colhido, escrito, filmado, que dá pra gente ter empatia, que dá pra gente gerar um conhecimento. A questão é o que tá acontecendo com a gente que não tá acompanhando essa mulherada, não tá acompanhando a sociedade. O que tá acontecendo real, assim, é só não quer manutenção de privilégio, é só ego, é só o cara é mimado pra caralho, né? Homem é mais histérico que mulher. Por que mulher tem fama de histérica, cara? Eu sou extremamente histérico, mano. Não, total, Reginaldo, volta exatamente pro que ele falou, cara. Porque o que o homem fala? O homem fala assim, ó, a mulher, a gente não pode confiar na mulher porque ela tem os hormônios dela. E quando ela entra no período dela, os hormônios sobem pra cabeça e elas tomam decisões erradas. Era o próprio cretino que tava falando no programa que precisava controlar os instintos dele pra não ir pra cima da mulher. Isso é considerado normal? É tipo, cara, o cara é mais mimizento do que qualquer situação que ele possa falar que uma mulher tá ligado? Assim, que é lógico, a gente é homem e até bate meio... É que nem a gente tá falando da música, do Roger falando, vou mandar
o palavrão cu com 40 anos de idade e achar isso inovador, desbravador, um cara adulto, homem, virar e falar, meu Deus, tenho que me segurar. O que você falou lá atrás, e você tá certo, né? Chega a ser tão idiota, infantil, que a gente desvalida, cara. E ele avisou, ele falou que ele tava tentando se controlar. Mano, ele preparou o terreno, mano. E aí, Léo, não tem que cancelar, Léo? Eu não quero ver a obra dele. Ele tem que ser cancelado, cara. Aí eu entro no meu pico privilégio, assim, dessa fase eu já passei. Se fode aí. Na época que eu passei, eu também tomei no cu, tomei umas porradas, tomei uns negócios. Não, assim, a gente faz piada, gente, porque é o que tem que fazer. Mas eu não quero ser desrespeitoso, não, né? Pelo amor de Deus. Eu tento trazer um pouco da nossa experiência aqui, o que a gente fez e tem que se fuder, mano. Abusador tem que se fuder. Tem que se fuder. E pedófilo também, porque ele ficou com a mina quando ela era 13 anos de idade e já era adulto, filho da puta. Então, e aí, quantos por cento do Brasil faz isso hoje? Lá? Sim. Eu não sei qual é esse dado aí dentro do IBGE, mas eu vou chutar do Datacuzaço. Datacu, não é isso, 30% do Brasil ainda faz isso. Vou chutar imagina. 30, 1/3. Reginaldo, episódio de revolta e de indignação, não precisa ser conclusivo, vamos pro mais escroto? Nossa, vamos, é verdade, tem, vamos. Não precisa ser conclusivo, não demos pouca risada hoje, mas é porque o caso não é pra dar risada mesmo, não. Enfiar o dedo no rabo e rasgar. Ele tem que pegar fogo, esse filho da puta. É o macho escroto da semana. Macho escroto da semana. Eu acho que conhecer e sair com um cara bonito, gostoso, inteligente, sincero, cheiroso, direto, com pegada e atitude, que tem uma abordagem sensorial e sinérgica que 90% dos homens não sabem fazer, é um bom motivo. Ué, se você topa o meu convite pra gente se encontrar e pra você passar por uma experiência que você nunca teve na vida e ainda olhar pra mim e falar, puta que pariu, não te encontrei antes. Quer apostar? Todo o seu salário até dezembro que você vai falar isso. Você vai passar por uma experiência sensorial e sinérgica que você nunca teve na sua vida e 90% dos homens não sabem fazer. Ou sua chata, você devia estar feliz, tá? Porque tem um cara querendo te conhecer profundamente, não olhando seu peito e bunda querendo te pegar. Não que eu não queira, até porque eu já falei que ao vivo você não vai resistir. Mas querendo te conhecer realmente e te proporcionando uma experiência, principalmente isso que a maioria não sabe fazer. E caso você tenha um surto de bom gosto e saia comigo, você vai entender que você vai passar por uma abordagem que 90% dos homens não sabem fazer, entendeu? Por isso que o filme ali fez sucesso, porque mexe com a parte sensorial da mulher, coisa que grande maioria dos homens sabe fazer, infelizmente. Eu acho que conhecer e sair com um cara bonito. E aí, Reginaldo, me fala aí, você está pronto para viver uma abordagem sensorial e sinérgica? Cara, eu adorei essa expressão. Cara, eu adorei. Eu queria ter aprendido isso antes, cara. Mano, é tipo... Caralho, é tipo uma linha terapêutica, tá ligado? É uma linha da astrofísica, tipo, a abordagem sensorial cinética do cosmos. Tá ligado? Cara, não, eu aposto que você vai querer dar o seu salário até o final do ano. Abordagem sensorial sinérgica do cara, é um negócio aqui, Reginaldo, ó. Caralho, extraplanar, tá ligado? Extraplanar, mano. Vou dar uma dica pra ele. Parceiro, pra mulherada acho que não dá certo, mas pra mim deu, viu? Eu quero viver uma experiência com você. Não, é porque não é possível. Eu caí. Eu quero ver. O que é, cara? Se não ver, vem discurso de coach. Hoje tem curso pra caralho. Vem de curso aí, mano. É de pio. Eu achei fantástico. Que elemento, se você tiver uma descarga de bom gosto e topar a sair comigo, tipo, mano... Eu acho que ela... Cheiroso, pau, tudo, Eu acho que ela rejeitou, tá ligado? Porque, assim, ela rejeitou. E aí lá no meio ele fala, que isso aqui você vai ter que querer sair comigo, tá ligado? Não. Olha, gente, é isso, né? Eu não chaveco o homem. Eu não tô falando, eu não chaveco o homem. Eu não tive experiência... Vamos refazer, pra não parecer que... Não, eu não tive experiências de flertar com um homem na minha vida. Não tive. Então quando a mulherada fala, parece que é exagero, entendeu? E aí, faz um ano e pouco que a gente tem o quadro mais da semana, tem uns meses, mas assim, é um pior que o outro. Eu comecei a seguir uma mulherada que posta essas coisas, cara, é um pior que o
o outro real. O pior que o outro, Reginaldo. E eu vou trazer uma pergunta aqui pra gente, hein? Vou trazer aqui uma reflexão. Ele falou que número? 90% dos homens não 90%. sabem o que eles sabem. Eu falei que número? Que a Miri lá como 90% dos homens são chucros e você espera isso. Tá vendo? A gente aí, ó, a gente tem um mecanismo aí de um número que a gente fala que a gente é especial. E alguma questão na nossa vida tem que ser especial. Né? Então a gente inventa, não, porque 90% dos homens não sabe não chupar a buceta, na verdade, né? Não sabe mesmo. As mulheres falam que 90% não sabe. Mas todo mundo... Ah, bom, vamos lá. Só 3% dos homens se acham... 7, saiu agora essa semana, né? Só 7% dos homens se acham feios. Só 7% dos homens se acham feios no Brasil. Feios, tá? Só 7. Se você olhar pra mim, vamos lá, eu tenho só 7% de chance de me achar feio. Se você olhar pro Falcão, ele vai só ter 7% de chance de se achar feio. Se você, entendeu? Se você olhar pro Leonardo, se você olhar pro Tiririca, se você olhar pro David Beckham, só 7%. Todo mundo só tem 7%. Tá? Aí eu esqueci o que eu ia falar, tá vendo? Não, puta que pariu. Mas acho legal isso, né, Reginaldo? Porque ao mesmo tempo que só 7% dos homens se acha feio, o jeito que o cara tem de credibilizar o outro é tipo isso, né? Você não tem presença, mano. A primeira coisa, cara, quando o cara quer dar hate na gente nos nossos shorts olha o naipe dos malucos também, né? Mas meteram pra mim assim, eu fui ver seu shape, e aí eu não vou falar nada. Eu falei, porque você só consegue ver o shape. Não, tá, só desculpa o que eu quero falar. Então, ó, vamos lá. Só 7% dos homens se acham feios. Se você perguntar pra mulherada, a mulherada vai falar aí que 80%, 90% do sexo oral que elas receberam foi ruim. Tô jogando Datacom aqui, mas perguntei pra suas amigas. O sexo oral que você recebeu de todos os homens. Vou colocar enquete, tanto no Spotify quanto no YouTube. Coloca. Vamos lá, vai. A cada mulherada, a cada 10 homens que você ficam, o sexo oral dos... Quantos sabem fazer um sexo oral satisfatório e gostoso pra você? Vamos lá. A mulherada na minha da Taku vai falar que 2, 3, vai. Também. 70% dos homens não sabem. Você conhece algum homem que fala que não sabe chupar? Não, claro que não. E ainda mete banca. Porque eu sou vampiro, eu chupo em qualquer situação. Eu não sei que lá. Eu anotei, abordagem sensorial sinérgica. Cara, que fantástico isso. Eu ainda vou usar isso na minha vida, cara. Eu ainda Chegar pra mim e hoje eu desenvolvi uma abordagem sensorial cinética que você vai querer apostar seu salário até o final do ano. Cara, é tipo quântico. Quântico parece que você é mó nerd, parece que você manja de astrofísica, parece que você é filho lá do Hall, tá ligado? Põe o quântico. Foi a canética quântica? Puta, acabou, entendeu? É isso. Põe experiência sensorial. Abordagem, tu tem que ler. Sensorial sinérgica. Ele aprendeu. Sabe aquela criança, quando aprende uma frase nova e fica colocando? Ele falou duas coisas, hein? Que ele falou, todos os áudios ele repetiu. A abordagem sensorial, né? E a 90% dos homens não sabem fazer. Ele tem muito orgulho. Reginaldo, acabamos, Reginaldo? Acabamos, eu tô com fome. Eu preciso pensar no que eu vou jantar. Então, muito obrigado, meus amigos, por terem ouvido esse episódio até o final. Curte, compartilha, comenta, se inscreve nas nossas redes sociais. Tadinho, tá difícil ser macho no X, no Threads, no Instagram, no TikTok, no Spotify, no YouTube. Quer mandar e-mail pra gente? Manda pra tadinho, tá difícil ser macho, @gmail.com. E agora sim, fala tchau pro povo, Reginaldo. Muito bom tá mais uma semana aqui com vocês. Mesmo depois de tomar cambal, cambal da gravação, cambal do brother, goteira, portão, é isso aí, né? É isso aí que tem, a vida adulta, né? Então, muito bom. Lembrando que é isso, né, gente? Eu não sou dono da razão, eu falo o que eu acho dentro do que eu posso, né? Então, gente, não vamos abusar, não. Todo mundo já sabe, 2026, né? Que não dá pra puxar o pessoal, né? Vamos trazer pra realidade, vai. Acabou a brisa, nós é adulto, mano. Não é criança, cara, tem 22 anos. 22 anos já dá pra responder já, né? Beijo até semana que vem. Uma abordagem sensorial e cinética pra todo mundo e até semana que vem.